E aí pessoal, tudo tranquilo? Galerinha, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a parte de espelhos esféricos e nós vimos na nossa última aula, na quinta-feira se não me falha a memória, quanto ao referencial de Gauss. Nós começamos a ver então os espelhos planos dentro do chamado referencial de Gauss. O que é o referencial de Gauss? É você dar valores positivos e negativos, então é de certa forma você conjugar uma imagem dentro de um espelho esférico quando esse espelho está projetado em um plano cartesiano. Na verdade, o plano cartesiano nos ajuda a definir valores positivos e valores negativos com relação ao tipo do espelho que nós estamos trabalhando. Então, nós vimos na outra aula que, de acordo com o referencial de Gauss, então nós traçamos um plano cartesiano, o eixo x, eixo y, e assim nós vamos dar continuidade então nessa parte sobre o referencial de Gauss, mais propriamente dito agora a parte do eixo y, tá? E rever novamente a questão do eixo x, o que ocorre em cada um desses quadrantes, na verdade. Então eu estou puxando aqui novamente um plano cartesiano, como vocês estão vendo. Eu vou puxar aqui bem próximo, inclusive eu vou fazer de uma outra cor para destacar melhor. Porque como vocês estão vendo no nosso desenho aqui, deixa eu só fechar aqui, nós temos um espelho, tá? E nesse caso esse espelho aqui é um espelho côncavo, né? E o eixo principal que nós temos aqui. Então lembrando que o eixo principal é onde se encontram os pontos geométricos. O vértice, o foco, o centro de curvatura, a distância focal. Lembrando que a distância focal é a distância do vértice até o foco, tá? Como nós já tínhamos visto, e que essa distância focal ela é a metade do raio, tá? Lembrando nesse caso que o raio ele é medido do centro de curvatura, por ser um círculo, então até o vértice do nosso espelho, certo? Bem, nesse caso nós vamos rever então alguns tópicos, tá? E eu vou traçar então nesse caso um plano cartesiano aqui, só para a gente ter uma ideia. Então eixo x, eixo y aqui, vou traçar o eixo x, que esse eixo x você leva em consideração então o próprio eixo principal. Então eu tenho aqui o eixo y e o eixo x. Neste caso, como o meu espelho ele se encontra virado, a concavidade ela está virada para lá, ó, gente, tá? Então quer dizer, a luz que chegar nesse espelho e aonde ele vai projetar a luz do meu objeto, ela vai se dar neste sentido aqui. Opa. Então ela vai se dar neste sentido. Deixa eu só traçar direito essa luz aqui. Então nós vamos ter a luz se propagando dessa forma aqui. Então ela vai vir nesse sentido. Então quer dizer que aonde a luz se projeta, a concavidade do espelho ele vai te dar naturalmente o quadrante positivo, onde é positivo de certa forma, tá? Então se a nossa luz ela está se dando para cá, quer dizer que o eixo x ele corresponde às posições. Então desse lado onde nós vamos ter um objeto qualquer, só relembrando, então se eu tiver um quadrado aqui, vamos, sei lá, fazer um quadradinho aqui só para a gente dizer que isso daqui é um objeto, tá? Se nós temos um quadrado aqui, esse meu objeto, tá? Ele está numa posição, P, dentro no eixo x, aonde essas posições são positivas. Tudo que se projetar para o outro lado, as posições serão negativas, tá? Então, nesse caso, o P para nós ele indica a posição do objeto ou a posição de uma imagem. Se eu tiver uma imagem qualquer que se projete nesse lado aqui, se eu tiver uma imagem aqui, eu vou ter uma posição negativa, naturalmente, e essa posição, quando se trata de imagem, é um P com um apóstrofe em cima, é o chamado P', tá? E nós temos aqui o P que corresponde à posição do objeto.
Então as posições elas são definidas no eixo X, lembrando quanto a isso. Podem ser negativas, se forem imagens virtuais, como nós já vimos, e se forem imagens reais, será esse P', as imagens serão positivas. Bem, então retornando, vamos pegar aqui, só fazer algumas observações, vamos fazer só algumas observações aqui, que quando nós temos com relação ao eixo X, tá, as posições, então esse P lembre que é posições, para um objeto real, certo? O nosso P ele é positivo, ou seja, maior que zero. Para a imagem real, o P também é positivo, porque ela vai se encontrar na frente do espelho. Agora, se for uma imagem virtual, aqui é um P', tá? A imagem virtual, a posição da minha imagem, o P', ele será menor que zero. Então, essas observações interessantes que vocês têm no caderno, tem no livro, naturalmente, tá? Mas é interessante que vocês anotem. Por que a imagem virtual, o P', a posição da imagem virtual, ela é menor que zero? Porque ela se encontra para o outro lado de x, para o lado negativo de x. Então é interessante que se faça essas observações e essas anotações, na verdade. Tá? Vamos então ver o que acontece quando nos referimos ao tamanho, ao eixo y, ao eixo das ordenadas. Então, dentro do eixo y, naturalmente que se eu tiver um objeto aqui, ó, aqui nós estamos nos referindo ao tamanho, principalmente, tá, pessoal? Inclusive, se o objeto ele é invertido ou se ele é direito, na verdade o objeto não, mas se a imagem é invertida ou se a imagem é direita, com relação ao objeto. Então, se eu tiver um objeto aqui, vamos pegar, sei lá, vamos fazer uma casinha aqui, ó. Tá? Se eu colocar uma casinha aqui, naturalmente que como ela está, vamos supor, mais ou menos no centro de curvatura, eu vou ter uma casinha para cá, um pouquinho menor, né? Como imagem, se projetando mais ou menos por aqui. Vamos imaginar isso. Então eu tenho a minha imagem, que está aqui, e o meu objeto, vamos fazer assim, imagem, e o meu objeto que se encontra aqui. Se nós formos definir a questão do tamanho, porque se a gente projetar esse objeto no eixo y, eu vou ter um tamanho, certo? Então eu vou ter um tamanho com relação ao eixo y. Então aqui eu vou ter um tamanho y que seja. Se a minha imagem se projeta lá embaixo, ela vai ter um y negativo, como nós já sabemos com relação a isso aqui. Então significa o seguinte, que a ordenada, o eixo das ordenadas, o eixo y, ele nos dá, se o objeto for positivo, significa que ele está direito. Se o objeto for negativo, significa que ele está invertido. Se a imagem for direita, significa que ela tem valor positivo. Se a imagem for invertida, ela tem valor negativo. Então, nós podemos colocar, lembrar que quando nós temos uma imagem, vou colocar assim, a imagem for invertida, ela é, ou melhor, quando a imagem for invertida, ela terá valor negativo. Seja a imagem ou seja o objeto, tá? Aqui principalmente estamos nos referindo à imagem conjugada pelo objeto. Mas pode ser que em um determinado momento o objeto apareça de cabeça para baixo e você tem que construir a imagem acima. Então nós temos que ter essa noção principalmente de determinar se o objeto vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Se a imagem vai ser positiva ou se ela vai ser negativa. Lembrando que nós estamos no eixo das ordenadas, trabalhando então com o tamanho desse objeto. Então lembrar, ter isso aqui bem anotadinho lá no caderno de vocês. Então, pessoal, a nossa próxima parte,
que ainda se refere ao referencial de Gauss, é a equação de Gauss, ou também conhecido como equação dos pontos conjugados. E nesse caso, essa equação ela relaciona a abscissa do objeto, a abscissa da imagem, tá? E a distância focal do espelho. Então nós temos a relação desses 3 pontos aí, e se nós formos ver, na verdade, a equação ela tem origem principalmente na questão da semelhança de triângulos, certo? Deixa eu só mostrar aqui para vocês aonde que nós temos essa semelhança de triângulos aqui. Então nós teríamos esse triângulo aqui, tá? Com relação à imagem, nós temos aqui. E como vocês estão vendo, os raios, eu já deixei o desenho pronto, tá? O primeiro raio notável incide paralelo, reflete no foco, e o meu segundo ele incide no centro de curvatura e reflete por cima dele mesmo. E aqui nós teríamos também os outros triângulos, que é deduzido então a equação dos pontos conjugados pela questão da semelhança de triângulos. Então, partindo dessa parte de semelhança de triângulos, naturalmente que eu não vou ficar aqui deduzindo com vocês, mas a equação de Gauss, como ela relaciona a abscissa do objeto, a abscissa da imagem e a distância focal do espelho, então ela é dada como 1 sobre a distância focal do espelho, que é igual a 1 sobre a distância do objeto, ou a posição do objeto na abscissa, mais 1 sobre a distância da imagem. Então, essa daqui é a chamada equação de Gauss, tá? Para os espelhos esféricos. Então, como vocês estão vendo aí, ainda dá para nós fazermos um pequeno ajustezinho aqui, certo? Que é inverter essa equação. Então, trabalhando com o mínimo múltiplo comum, tá? De P e P', nós vamos chegar à seguinte equação, que a distância focal, na verdade, é o ponto objeto vezes o ponto imagem, dividido pela soma do ponto objeto mais a soma do ponto mais o ponto imagem, tá? Então, só um pequeno ajuste para melhorar um pouquinho a equação, para às vezes não ter necessidade de você ficar tendo que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, aqui é só uma forma de dar uma ajeitada nela, certo? Então, nós temos aí essa equação e como vocês estão vendo que a distância focal, nós temos aqui 1 sobre a distância focal, o interessante é que, na verdade, se nós formos ver, a distância focal é o raio sobre 2, não é? Então, naturalmente que nós podemos ainda substituir isso daqui aqui. Nós podemos fazer uma substituição na própria equação. Então, nós podemos ter uma equação onde relaciona o raio com a abscissa do objeto e a abscissa da imagem, certo? Além da parte da abscissa, das abscissas aí que nós temos de objeto, imagem, temos a equação. Quando nós temos uma imagem relacionada ao objeto, o tamanho dessa imagem com relação ao objeto, nós temos o que também é chamado de aumento linear, tá? Que é, então, na verdade, o aumento linear, ele é a relação entre a imagem, entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Então nós temos aqui esse aumento, na verdade ele é chamado de aumento linear transversal. Vamos fazer diferente, vou fazer algo mais limpo aqui, né? Então, o aumento linear transversal. Aumento linear transversal. Então, ele é dado pela relação do tamanho da imagem sobre o objeto. Então, isso aqui é muito importante que vocês tenham ele aí no caderno de vocês. Naturalmente, que se nós formos ver, isso também está associado com a posição, com a abscissa, tanto do objeto como da imagem. Então, partindo daí, trabalhando um pouco lá com a parte da equação, nós chegamos que o aumento linear, que é a imagem sobre o objeto, ele também é e pode ser dado, pode ser determinado pela posição linear da imagem, a posição linear não, mas a posição da imagem sobre a posição do objeto, menos a P' sobre P. Então essa daqui seria a equação mais completa para a questão do aumento linear transversal, tá? Aí, claro, nós podemos fazer outras relações aí
dentro da equação do aumento linear. Então, o mais importante é nós sabermos que tem um aumento linear, que claro, como eu mostrei para vocês, que o objeto ele pode, se ele tiver um determinado tamanho e a imagem, dependendo da posição do objeto, ela vai ser menor. Ou dependendo da posição, se o objeto estiver mais próximo do vértice, a imagem vai ser virtual e maior. Então é essa relação que a gente faz entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, que é conhecido como aumento linear transversal. E como vocês estão vendo aqui, ainda tem a possibilidade de nós determinarmos esse aumento linear pela posição da imagem sobre a posição do objeto. E como vocês estão vendo que existe essa relação entre o aumento linear, lembrem-se bem dessa equaçãozinha aqui, tá? P' menos P' sobre P. Essa equação do aumento linear ela é muito importante para nós, principalmente quando nós temos que determinar uma dessas variáveis. Então cuidem bastante com essa equação do aumento linear. Anotem bem lá, faz um asterisco, enche de anotação lá no caderno de vocês, correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma questão para nós resolvermos aqui e vocês verem como é que funciona, como é que nós trabalhamos com essas duas equações, certo? Então aqui, gente, eu deixei aqui separar duas questões para nós resolvermos e vocês verem como é que nós vamos trabalhar com essas duas equações que vocês viram aí dos pontos conjugados e do aumento linear transversal. Então, primeiramente, eu tenho aqui a questão que diz o seguinte: num anteparo a 30 centímetros de um espelho esférico, só ajeitar aqui, 30 centímetros de um espelho esférico, forma-se a imagem nítida de um objeto real situado a 10 centímetros do espelho. Então, o que nós temos aqui? Ele pede, determine o tipo de espelho e a distância focal e o raio de curvatura do espelho. Bem, a primeira, a letra A aqui, ele quer saber que tipo de espelho nós temos. Nós temos que ter ciência das características de cada espelho. O que é côncavo, o que é convexo. Eu falei para vocês nas outras aulas que o espelho côncavo ele projeta imagens reais. E são as únicas imagens que podem ser projetadas. Imagem virtual não se projeta. Então, naturalmente, que se está sendo projetada uma imagem em um anteparo, significa que esse espelho é um espelho côncavo. Bem, de que forma? Vamos só fazer um exemplo aqui. Temos aqui então um espelho esférico. Aqui está o centro de curvatura. Então aqui nós vamos ter o vértice e mais ou menos aqui pelo meio o foco, como é o espelho de Gauss. Então, por aí. Ele diz o seguinte, que existe um anteparo que está a 30 centímetros desse espelho e que forma-se a imagem nítida de um objeto real situado a 10 centímetros. Então eu tenho aí um objeto aproximadamente 10 centímetros e aqui eu tenho um anteparo. Então vamos fazer esse anteparo aqui. Ó. Então vamos puxar esse anteparo mais ou menos aqui assim. Ele diz o seguinte, que então eu tenho esse espelho, forma-se imagem nítida, beleza. Então esse anteparo, que ele está aqui, certo? A imagem dele, do nosso objeto, que está a uns 10 centímetros do espelho. Então, se nós formos dividir isso daqui em 3 partes, mais ou menos, o meu objeto vai estar por aqui, ó, tá? Eu vou ter um objeto mais ou menos por aqui assim. Vou fazer um objeto aqui, ó, certo? Então, eu tenho o meu objeto aqui. A imagem desse objeto, ela vai se projetar aqui, ó, pessoal. Opa! Então, eu vou ter a projeção da minha imagem, desse meu objeto, aqui assim, certo? Você já sabe que a imagem, nesse caso, ela é uma imagem invertida. Ela é uma imagem real, porém ela é invertida. Então, como ele está a 30 centímetros, vamos só fazer mais ou menos, então, 30 centímetros. Então, a distância dela aqui, vamos colocar assim, P igual a 30 centímetros. E o nosso objeto, ele está a uma distância
de 10 centímetros. Então nós temos os valores das abscissas de cada um. A abscissa do objeto, a posição do meu objeto e a posição da minha imagem. Então nesse caso, para determinar, inclusive, bem, nós já sabemos que tipo de espelho é. Então a letra A, nosso caso aqui, a letra A, ele é côncavo. A natureza do espelho é côncavo. Lembre-se, é o único espelho que conjuga a imagem real e esse tipo de imagem ela pode ser projetada no anteparo. É o único tipo de espelho. Aí, para nós determinarmos a distância focal e o raio de curvatura do espelho, naturalmente que eu vou colocar assim, distância focal, aí nós vamos utilizar, equação de Gauss. Porque nós temos o valor da abscissa do objeto e o valor da abscissa da imagem. Então, equaçãozinha de Gauss. Então, nós temos lá, eu posso até fazer aquela equação mais tranquila que nós deixamos lá, que é a posição do objeto vezes a posição da imagem, dividido pela soma das duas posições, né? Então, nós teríamos isso daqui. Nesse caso, eu vou ter o seguinte. Aqui vai ser 10 vezes 30, dividido por 10 mais 30. Ou, naturalmente, vocês fiquem à vontade para escolher qual é a equação de Gauss que vocês querem utilizar. Vocês podem pegar aqui 1 sobre f, que é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 30. Certo, gente? Então, isso vocês ficam a caráter de vocês. Vocês escolhem qual é a equação melhor que vocês querem utilizar. Então, deixa eu só apagar aqui. E vamos voltar para cá. Então, nesse caso, eu vou ter aqui, 300 dividido por 40. Então, 30 dividido por 4 vai nos dar aproximadamente 7,5. Tá? Então, nós vamos ter aí a distância focal, nesse caso do nosso espelho, de 7,5 centímetros. Certo, pessoal? Aqui, ó, então, eu coloquei o objeto no lugar certo. Porque se a distância focal, olha aqui, ó, é de 7,5 centímetros, essa distância aqui, quer dizer que o dobro disso é onde eu tenho o meu centro de curvatura. Tá? Então, ou seja, o raio de curvatura, pessoal, é 2 vezes a distância focal. Lembra do que eu falei para vocês anteriormente? Que se o meu foco ele se encontra bem no meio do centro de curvatura e o vértice, então quer dizer que é metade do raio. E se a distância focal é a metade do raio, então quer dizer que o raio é 2 vezes a distância focal. Então, nesse caso, o meu raio de curvatura é de 15 centímetros. Tá? Então, nós temos o raio de curvatura aí de 15 centímetros. Então, eu coloquei o objeto no lugar certo. Porque se ele está a 10 centímetros, então ele está entre o centro de curvatura e o foco. Tá? Então, por coincidência, acabei colocando certinho no lugar correto, na posição mais ou menos correta, que é entre o centro de curvatura e o foco. A segunda questão, pessoal, ela traz o seguinte. Ela diz assim, um observador que está a 20 centímetros de distância aqui é de um espelho esférico, tá? Vê sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Pergunta, qual é o tipo do espelho e qual é a sua distância focal? Naturalmente que, como nós já vimos lá nas características dos espelhos esféricos, só tem um espelho que pode conjugar uma imagem maior e direita. Esse espelho é um espelho côncavo. Relembrem isso, que o espelho côncavo ele conjuga imagens reais e invertidas, e tem um momento onde ele conjuga uma imagem virtual e direita, só que essa imagem ela é maior. O espelho convexo ele só conjuga um tipo de imagem. A imagem é virtual e menor. Então, cuidado com as duas definições, tá, pessoal? Então, tem que cuidar bastante com essa definição. Só para a gente ter uma ideia, deixa eu abrir um outro programa aqui. Vamos fazer um espelho, só para vocês verem mais ou menos o espelho, quando é que o espelho côncavo conjuga essa imagem. Tá? Então eu vou puxar aqui
um eixo principal. Vamos fazer um espelho aqui, só para a gente ter uma breve noção, né? Só para a gente relembrar um pouquinho aqui. Então aqui eu tenho um espelho côncavo, ó, como vocês estão vendo. E vamos deixar aqui o centro de curvatura. Aqui, mais ou menos no meio, né? Mais ou menos pelo meio aqui o foco. E aqui o nosso vértice, tá? Adicionar uma outra imagem, outra camada. Eu vou puxar aqui uma casinha, vamos fazer mais ou menos uma casinha. Só mudar a cor aqui. Uma casinha, vamos fazer uma casinha aqui. Então, aqui, só para a gente ter uma noção de como que ele se comporta, dar uma relembrada nessa questão. Então eu vou puxar aqui, pessoal, dois raios notáveis que nos dê uma noção de como é que se acaba conjugando essa imagem. Então, nesse caso aqui, ó, o raio que incide, tá, que passe no centro de curvatura, ele reflete passando no centro de curvatura. Então, seria mais ou menos isso daqui. Ele incide na direção do centro de curvatura e reflete por cima dele mesmo. Isso daqui é aqueles raios notáveis que nós já tínhamos visto. Tá? Agora, o outro aqui, ó, é quando esse raio ele incide paralelo ao eixo, que vocês já estão careca de saber. Então, ele vai incidir paralelo ao eixo e vai refletir passando no foco, certo? Então, ele vai refletir passando no foco. Como vocês estão vendo, esses dois raios refletidos não vão se encontrar, né, pessoal? Tá? Eles não vão se encontrar. Porém, o que vai acabar se encontrando são os prolongamentos desses raios. Inclusive, vamos puxar aqui, ó, o prolongamento desse nosso outro raio aqui de cima, ele vai dar mais ou menos aqui assim, ó. Então, o prolongamento dele veio para cá. Como vocês estão vendo, o encontro dos prolongamentos é aqui, né? Então, já que o encontro dos prolongamentos é ali, ó, então significa que esse nosso objeto ele vai conjugar uma imagem, aonde essa imagem, vamos tentar fazer aqui, né? Onde essa imagem ela é maior que o objeto, ó, então ela é maior que o objeto e ela é direita. Então, como vocês estão vendo, é o único momento em que o espelho côncavo conjuga uma imagem virtual. Então, é esse momento aqui, pessoal. Então, eu tenho o meu objeto e eu tenho uma imagem virtual que é maior que o objeto. Então, não podemos esquecer disso. Lembre-se dessa questão, dessa noção de espelhos, do espelho côncavo. Então, voltando aqui, o único tipo de espelho que pode fazer com que a imagem seja ampliada é o espelho côncavo. Então, vamos colocar aqui o nosso espelho côncavo. O espelho convexo ele não amplia a imagem. Lembrem-se disso, o espelho convexo não amplia. O espelho convexo ele diminui a imagem. O espelho côncavo não, o espelho côncavo ele amplia. Então, nesse caso, o tipo de espelho é côncavo também. E agora tem um porém, sua distância focal. E agora? Porque agora a única coisa que eu tenho, pessoal, é que o observador está a 20 centímetros de distância de um espelho esférico. Então, quer dizer que, neste caso, a posição, a abscissa do objeto é de 20 centímetros, certo? E ele diz o seguinte, que ele vê a sua imagem direita e ampliada 3 vezes. Então, quer dizer que o aumento linear, nesse caso, a diferença de tamanho é de 3 vezes. Então, o meu aumento linear é 3. Aí entra a questão. Como é que eu trabalho com isso? Bem, eu vou ter que trabalhar com aumento linear, só que eu não tenho o tamanho da imagem nem o tamanho do objeto, pessoal. Tá? Mas o que eu tenho? Eu tenho a outra parte que diz que a posição negativa da imagem sobre a posição do objeto, ou seja, a distância. Lembre que isso daqui é distância. Então, nós podemos trabalhar com essa segunda parte. Então, o meu aumento linear ele pode ser menos P' sobre P. Tá?
Daí eu pergunto, tá, professor, mas ali ele está pedindo distância focal. Exatamente. Só que para eu determinar a distância focal, equação de Gauss, eu preciso da distância do objeto, a distância da imagem sobre a soma dos dois. Então eu necessito dessa distância da imagem, eu não tenho. Então eu tenho que apelar para o aumento linear, porque o aumento linear é 3 vezes, já que ele diz que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Então nós vamos ter o seguinte, já que nós temos o aumento de 3 vezes é igual a menos P' sobre P, que é 20. Então nós vamos ter aqui menos P', que é igual a 60 centímetros. Ou, aí trabalhando para tirar aquele sinal negativo, olha o que vai acontecer. P' é igual a menos 60 centímetros. Aí você pergunta, por que menos 60 centímetros? De acordo com o que nós vimos no referencial de Gauss, quando a distância ou a abscissa da imagem é negativa, ela é uma imagem virtual. Então o sinal negativo está dizendo que essa imagem se projeta para trás do espelho. Então ele é uma imagem virtual. É por isso que a equação de Gauss, por isso que nós vimos aqueles referenciais. Tá? Então aqui nós estamos dizendo que a nossa imagem ela é virtual. Partindo daqui, como nós já sabemos como determinar que ele está pedindo a distância focal, partindo da posição da imagem e da posição do objeto que eu tenho, então eu consigo determinar qual é a distância focal. Então, o meu objeto está a 20 centímetros, vezes, nesse caso, menos 60, tá? Dividido, claro, agora aqui, pela soma, né? Que é 20 mais menos 60. Se nós formos fazer esse cálculo, nós vamos chegar que a distância focal é de 30 centímetros. E positivo, porque o foco ele está do lado de dentro, do lado do espelho, do lado positivo do nosso espelho. Por ser um espelho côncavo, certo, pessoal? Já por ser um espelho côncavo que nós temos aqui. Então, partindo daí, nós vimos aonde que nós aplicamos e como que nós devemos interpretar as questões para trabalhar com a equação de Gauss e com a equação do aumento linear, certo, pessoal? Então, vou ficando por aqui, nossa aula termina aqui. Revejam, dúvidas, anotem, para na quinta-feira nós podermos trabalhar com a equação. Aí eu vou deixar algumas questões do livro para que vocês possam resolver também, certo, pessoal? Valeu, tenham um bom dia e até a próxima aula.